Hoje eu quero falar sobre um assunto que tem uma mensagem direcionada, mas que certamente vai servir para a sua vida, porque eu quero falar sobre como encontrar algo valioso que se perdeu na nossa vida. E todo mundo aqui, certamente, tem algo valioso que se perdeu no meio do caminho. Um sonho, um projeto, a vontade de realizar algo que o tempo foi passando, aquilo foi ficando esquecido, e aí a pessoa olha e fala, nossa, o tempo passou e eu não fiz aquilo. Tem gente aqui que está entendendo o que eu estou falando? Uma outra coisa que se perde no meio do caminho são pessoas valiosas. E esse é o tema central do que eu quero compartilhar com vocês. Eu, como o pastor Gelson falou, eu estudo muito a comunicação de Jesus, né? Eu sou jornalista, diretor de cinema documentário, então a minha vida inteira foi no meio da comunicação. Eu falo sobre comunicação estratégica, comunicação digital. Então, quando eu olho e leio a Bíblia, eu estou sempre vendo também o Jesus comunicador. Eu falo, incrível, olha como ele fala, porque o jeito que ele fala encanta a plateia. Por quê? Jesus, quando esteve aqui debaixo desse céu, ele era de carne e osso como eu e você somos. Muitas das coisas que ele fez como ser humano. E ele fez para servir de modelo para que a gente faça também. Você pode falar assim, Daniel, mas eu não consigo transformar água em vinho. Tudo bem, mas você certamente consegue entregar uma mensagem que vai transformar vidas. E Jesus fez isso como homem, falando. E uma das estratégias que Jesus usava para ser ouvido, para ser compreendido, é que ele falava por meio de metáforas. Quando a gente estava na escola, muitos anos atrás, a gente aprendeu sobre isso. Quando você fala assim, aquele homem ali é uma águia. Você não está falando que ele tem pena e bico ou que ele voa. Você está falando que ele consegue enxergar longe. É uma metáfora. Aquela mãe é uma guerreira, mas ela não tem um escudo, uma espada, um capacete de ferro. Você quer dizer é que ela protege os filhos dela. Isso são metáforas, quando você usa uma palavra com o sentido de outra. E Jesus fez isso o tempo inteiro. O tempo inteiro ele foi usando metáforas, porque era a forma que as pessoas podiam entender e a forma como nós entendemos também. E em Lucas 15, tem algo extraordinário, porque tudo que Jesus falou é importante. Se ele falou uma vez, você fala, foi Jesus que falou, é importante. Sim ou não, gente? Em Lucas 15, ele fala a mesma coisa 3 vezes, só que ele usa metáforas diferentes. Lucas 15, ele começa falando sobre a parábola da ovelha perdida. Ele fala de um pastor de ovelhas, né? Esse termo pastor, ele vem desse profissional que ficava no campo cuidando das ovelhas. Não cai na ribanceira não, vem para cá, está na hora de comer. Cuidava, ia dando caminho, ia dando proteção, está na hora de beber água. E ele fala de uma que se perdeu, e aí o pastor deixa as 99 e vai buscar uma. Entende? Jesus está falando aqui de alguém que larga tudo para buscar algo que se perdeu. Na sequência, ele conta a parábola da moeda perdida, ou então da dracma perdida, que era uma moeda grega que circulava naquela época de Jesus. E depois ele fala sobre o filho pródigo, que é uma história famosíssima. Um filho que vira para o pai e fala, pai, quero ir embora, me dá aí a minha parte na herança. Isso era um insulto, até hoje para a gente seria, para o pai judeu ainda mais, porque quando o filho pede a herança para o pai judeu, ele só poderia receber se o pai tivesse morrido. Quando ele pede para antecipar, ele está dizendo, não me importo mais com você, eu quero o dinheiro e vou seguir a minha vida.
Então é um filho que se perde, que vai lá, mas depois ele volta. Jesus, de uma só vez, num só dia, usa 3 figuras de linguagem diferentes para falar a mesma coisa. Como encontrar algo valioso que se perdeu. E eu quero concentrar em cima da segunda parábola que ele conta aqui, que é a da moeda perdida. Quantos conhecem essa história? Diz assim: qual mulher que tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la? Qual? Quem de vocês que se perder uma moeda não vai fazer de tudo para encontrar? Aqui, eu estou lendo a versão da tradução da Thompson, mas tem algumas versões que falam da dracma, a dracma perdida, que é o nome da moeda grega que circulava naquela época. E uma moedinha, um dracma, ele equivale a um dia de trabalho daquela época. Era como se hoje, se a gente fosse comparar com o salário mínimo, é como se aquela moedinha valesse hoje cerca de R$55. Um dia de trabalho de um profissional que ganha um salário mínimo. Então, aquela mulher perdeu algo valioso. Perdeu algo valioso. E o que ela faz? Ela acende uma candeia, que é uma lamparina. Naquela época não tinha lanterna, então eles tinham um recipiente, colocavam azeite, óleo, acendiam para iluminar o ambiente. Naquela época também, as casas daquela região não tinham janelas. Era tudo escuro. Então acender uma luz era fundamental para você achar o que você queria. E a história continua assim. E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, eu achei a moeda perdida. Assim, aí Jesus vira para a plateia dele e explica a metáfora. Ele fala: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus contou essas 3 histórias para falar de uma pessoa que se arrepende e passa a reconhecer Jesus como Senhor, como o caminho, a verdade e a vida. Ele compara a alegria dessa mulher que encontrou a sua moeda perdida, ela chama as vizinhas, as amigas para festejar. Ele compara essa alegria com a alegria que existe no céu, quando alguém se arrepende e passa a reconhecer Jesus como Senhor. Muitos de nós aqui, eu diria que talvez, muito provavelmente, quase todos aqui, devem ter alguém na família, um talento, algo valioso, alguém valioso que se perdeu. Que não está mais hoje, que poderia estar aqui hoje e não está. Sim ou não? E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu, Daniel, eu já fui uma moeda perdida. Eu já tive escondido, longe. E o que eu vou contar hoje para vocês é o que está na Bíblia, é o que Jesus ensinou, e é o que eu vi meus pais fazendo. E é o que eu quero incentivar que vocês façam. Porque existe um valor no esforço para achar o que se perdeu. Tem muitas pessoas na sua casa, na sua família, talvez um grande amigo, uma grande amiga, que deveriam estar aqui com a gente hoje, que deveriam estar expandindo o reino de Deus, e por algum motivo se perderam. Só que existe uma grande notícia: quem procura acha. Quando a gente soma os nossos esforços para buscar o que se perdeu, a gente encontra. E eu quero te dizer hoje como fazer isso. Nessa parábola, existe a grande dica para todos nós. Está no versículo 8, Lucas 15, 8. Na segunda parte diz assim: qual a mulher, né, que tendo uma moeda e perdendo uma, preste atenção nisso, que são os 3 pontos. 1, não acende a candeia, varre a casa
e a busca com persistência até achá-la. Eu quero chamar a atenção para vocês sobre isso. Acende a luz. Ilumina o ambiente. Então, o ponto 1, para quem quer encontrar aquilo que se perdeu, e aí, se você não tem alguém na sua família, na sua casa, que você possa imaginar, falar, vou orar por essa pessoa, você tem que pensar o que dentro de você se perdeu, o que faz parte da sua história que ficou para trás, mas tem valor e precisa ser resgatado. Eu tenho uma história, talvez muitos de vocês conheçam. Eu tinha algo muito valioso na minha vida que se perdeu. Meu casamento. Eu me casei em 2011. Me divorciei em 2015. No período em que eu vivia muita confusão. Às vezes a gente acha que a pessoa que está perdida, afastada, ela não quer. Mas eu posso dizer para você, ela só está confusa. Ela só está sem enxergar direito para onde ela vai. Por isso, a lição número 1 é acender a luz. E graças a Deus, 7 anos depois, Deus operou um milagre na minha vida. Eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para minha esposa, Cibele, que voltou a me aturar. Eu te amo. Deus é um Deus de milagres. O que estava perdido, o que estava morto, vai ser encontrado e vai voltar a viver. Eu quero lembrar para vocês, João 8:12 diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é Jesus falando. Qual é a regra número 1 aqui que a gente aprendeu da parábola? Acender a luz. Quem é a luz? Jesus. Jesus é o centro de tudo. Eu posso falar uma coisa sobre a experiência que eu tenho. Eu tenho 40 anos de vida, não é muita coisa, mas eu já caminhei um pouco. Não existe sucesso e felicidade verdadeiro sem Jesus. Você pode ter momentos bons, acúmulo de riqueza, alegria, mas a felicidade de verdade, de você olhar e falar, está feito, foi bem feito, isso você só tem com Jesus. E por isso que a regra número 1 é você acender a luz dentro da sua casa. Se tem algo perdido na sua vida ou entre os seus, o primeiro passo é você acender a luz, é você fazer Jesus seu centro e fazer com que Ele resplandeça sobre você e sobre a sua casa. Como é que a gente faz isso? Reconhecendo que Ele é o Senhor. Você tem que convidar Jesus a morar e a viver contigo. Você pode falar para mim assim, Daniel, mas isso eu já faço. Olha só, tem uma passagem na Bíblia que conta que quando Jesus tinha 12 anos, os pais dele levaram Jesus para participar das festas em Jerusalém. E Jesus morava numa região distante, né, em Nazaré. Eles faziam esse trajeto a pé, ou então em cima de um animal, um cavalo, uma mula. Quando a festa acabou, eles começaram a voltar para a cidade deles. O pai e a mãe de Jesus. E depois de 3 dias de viagem, eles se deram conta que Jesus não estava com eles. O pai e a mãe de Jesus. Quem conhece essa palavra aqui? Essa passagem? Olha só. O pai e a mãe de Jesus perderam Jesus. Fala, meu Deus, cadê o menino de Jesus? E agora? Ele só tem 12 anos. E o que eu quero te dizer com isso? Que muitas das vezes a gente se acostuma com o que a gente tem e aí começa a se distrair com algo novo, só que o valioso está aqui e a gente acaba perdendo pelo meio do caminho. Aconteceu com o pai e com a mãe de Jesus. E qual é a boa notícia? Que a gente sempre vai encontrar aquilo que a gente perde se a gente procurar. José e Maria procuraram Jesus de onde ele estava? Ele estava no templo.
E é até engraçado que Jesus fala, ué, você acha que ela está onde? Na Praça da Setel? Estava na casa do Pai. O que realmente tem valor está perto de Deus. O que realmente tem valor está perto de Deus. E a nossa missão, o que eu quero que você guarde dessa mensagem, é o que você vai fazer para encontrar algo valioso que se perdeu. Talvez seja o seu chamado, seu ministério, talvez seja aquele amor que ardia por Jesus e esfriou. Talvez você tenha se acostumado tanto com ele que ele se perdeu pelo meio do caminho. Mas hoje é o dia de reencontrar a moeda perdida. E se essa moeda perdida for alguém da sua família, hoje é o dia de você começar a implementar um plano para que essa pessoa enxergue a luz que você vai acender dentro da sua casa. E para que na próxima conferência, seja essa ou outra, mas na próxima que você for, essa pessoa esteja do seu lado. Segundo passo, depois de acender a luz, ela varreu a casa. Isso aqui, essa metáfora é muito forte. Limpar. Jogar fora tudo aquilo que não te serve mais. Esses dias estava eu e Siba e meu pai conversando sobre isso. A gente está fazendo uma mudança, a gente mora em São Paulo e tem a nossa casa ainda aqui no Rio. E eu estou terminando de levar as minhas coisas para São Paulo. E aí eu comecei a olhar uns livros. E a Sibeli falou, isso não te serve mais. Deixa eu sair, joga fora. Então tem coisas que precisam sair da sua vida. Uma coisa que é muito importante é que não existe andar mais ou menos com Jesus. Quanto que você acredita em Deus? 90%. Não adianta. Não adianta. Ou você está com Ele, ou você não está. Ah, não, mas só 1% que eu não tenho fé. Então não adianta. Porque com Jesus, com Deus, o trato é de exclusividade. Ou é com Ele, ou não é com Ele. E não fica pensando você que tem como dar um jeitinho. Não tem como dar um jeitinho. Ou você acredita, ou você varre a sua casa, ou você nunca vai viver num lugar limpo. Então, o que é varrer a casa? É você tirar aquilo que não te serve, e aí eu deixo para você julgar, para você analisar, e você passar a se comportar, arrumar a casa. Você varre e você arruma. Arrumar a casa é você começar a se comportar como Jesus se comporta. E aqui está o grande desafio de todos nós. Porque Jesus não julgava as pessoas. Jesus amava e mandava amar até o inimigo. Pensa naquela pessoa que você não gosta. Desculpa te fazer passar por isso, mas pensa. Dá para amar essa pessoa? A pessoa te falou mal de você, teu vizinho, pegou dinheiro emprestado contigo, não te pagou. E Jesus manda amar. Então, o coração que Jesus tem é muito diferente do que o que nós temos. A lógica do reino de Deus é completamente diferente da nossa lógica. A gente quer se dar bem, a gente quer resolver os problemas, E Jesus manda amar, perdoar, ouvir, cuidar. Então, quando você anota essa segunda dica aqui, que é varrer a casa, arrumar a casa, que foi o que essa mulher fez para procurar a moeda perdida, você precisa entender que você precisa tirar aquilo que não te serve e começar a agir como Jesus age, porque só assim você vai arrumar a sua casa. Quantos estão me entendendo? Ser como Jesus. Quando muitos achavam que ele estava perdido no meio do caminho, o pai e a mãe achavam, onde ele estava? Na casa de Deus, na casa do Pai. Em qualquer momento que você precisar de uma grande decisão, você precisa decidir, aceito essa proposta de emprego ou não? Devo falar com fulano ou não? Devo confrontá-lo ou não? Será que eu vou ali aperto ele ou não? Devo me mudar ou não? Devo investir esse dinheiro aqui ou não? Fazer essa viagem ou não? Quando você pensa nessas decisões que você tem que tomar, quem você consulta primeiro? Um especialista em viagem, em finanças ou Deus? Porque Deus sabe de todas as coisas. E acredita em mim, irmão, me custou muito entender isso. Mas ou você confia em Deus em primeiro lugar, ou não serve. Não serve.
Jesus, ele não vai ficar em segundo plano na sua vida. Ele vai estar sempre te esperando. Falar, ó, quer vir comigo? Eu vou te levar para o melhor caminho, para a melhor jornada. Eu vou fazer você vencer as dificuldades. Mas eu vou na frente. Você quer? Então vem comigo. Não existe essa de você entrar no carro, começar a dirigir e falar assim, Jesus, senta aqui no carona, vai do meu lado. Não existe. É Ele quem dirige. Não existe meio termo. Não existe meio crente. Não existe 99% de fé. Ou está com Ele, ou não está com Ele. Então, se você quer encontrar alguma coisa que se perdeu valiosa na sua vida ou na sua casa, uma moeda perdida, você precisa acender a luz. Ou seja, Jesus tem que iluminar a sua casa. 2, você precisa tirar o que não te serve e precisa ser como Jesus é. Esse é o que eu chamo de arrumar a casa. E, em terceiro e último ponto, busca com persistência. Acende a luz, varre a casa, busca com persistência. E aqui, na metáfora dessa mensagem, buscar com persistência é orar a Deus. É pedir a Ele. Mas também não só pedir, agradecer. Deus, eu quero te agradecer, porque eu sei que o meu filho vai voltar para o teu reino. Eu quero te agradecer porque minha filha vai vir aqui pedir perdão. Eu quero te agradecer, Pai, porque eu vou encontrar mais uma vez aquela chama que movia o meu coração e se esfriou. Pede e agradece, persistentemente. Eu falei um pouco tempo atrás que a nossa lógica ela é completamente diferente da lógica de Deus. Porque o que a gente quer é para ontem. A gente não sabe esperar. A gente anda ansioso. E é curioso que Jesus falou isso 2000 anos atrás. Então não é um problema da nossa geração, é um problema da humanidade. O inimigo está sempre ali soprando, não vai dar certo, dá um jeitinho. Por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Vai lá, pede para fulano, resolve, usa o teu contato, fala com o pastor, pede ajuda. Por que ele te atiça nessa direção? Porque quando você cede a esse ponto, você está deixando de consultar a Deus primeiro. E o que ele quer? Confundir. Porque ele, quando não consegue nos confundir, ele nos tira do caminho. E é contra isso que a gente tem que lutar. Por isso que o passo 1 é acender a luz. Porque de noite, nas trevas, a gente pode tropeçar, mas quando tem luz a gente não tropeça. Amém? Quando tem luz a gente olha e enxerga para onde nós estamos indo. Quando há luz, a gente não se perde. Então, o terceiro ponto é procurar com persistência, é orar, crer de verdade. E eu quero te dizer uma coisa que eu aprendi na prática. Muitas das vezes, Jesus opera aos 45 do segundo tempo. É quando a conta está para vencer. E você não tem dinheiro. Fala, ih, ferrou, vai atrasar. É quando parece que não tem mais tempo. Chega a provisão. E quando acontece depois dos 45, e é possível também, não é comum, mas é possível, aí é o que a gente chama de milagre. Foi o que aconteceu com Lázaro. Ele morreu. 4 dias depois que Jesus apareceu. Já tinha acabado a prorrogação, pastor Alain. E Jesus apareceu lá, falou, sai, vem para fora. Quando a gente acredita em Deus de verdade, não é 99%, quando a gente está 100% com Ele, Ele vai operar ali, nos 45 do segundo tempo, ou então vai fazer um milagre. Ou é Ele, ou é Ele. Não existe outra opção. Acende a luz na tua casa, deixa Jesus brilhar, seja como Ele é, tira o que não te serve, arruma, seja como Ele é de verdade, paciente, bondoso, amoroso, que se preocupa com as pessoas, que ama, que ouve, que não fala mal. Você lembra? Tem uma passagem de Jesus que é maravilhosa, Ele está ao ar livre assim, escrevendo no chão, aí trazem até Ele uma mulher
pega em adultério, pela lei dos judeus da época, ela teria que ser apedrejada. Jesus podia falar, se estava pecando, merece mesmo. Ih, isso aí nunca prestou. Foi isso que ele falou? Ah, não. Ih, nem traz perto de mim, que eu não quero ser visto do lado de gente assim, que faz isso. Merece morrer. Não. Jesus falou, atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. E com uma sugestão, ele evitou uma covardia, um assassinato, a morte de uma mulher. Jesus podia ter falado mal. Quando a gente, às vezes, está numa rodinha, alguém começa a falar mal de alguém, a gente concorda, é verdade, isso aí nunca prestou. Só que a gente tem que ser como quem? Como Jesus. O que Jesus faz? Cala. Deixa os outros falarem. Deixa os outros errarem. Não é porque os outros erram que nós vamos errar também. Não é porque erraram com a gente que a gente vai errar com quem errou. Não. Por quê? Porque a gente tem uma luz acesa na nossa casa. A gente varreu a nossa casa e tirou o que não nos serve. E agora a gente é como Jesus. E no terceiro passo a gente ora até encontrar. A gente ora até que chegue a moeda perdida. A gente ora até que a gente reencontre o que se perdeu de valioso dentro de nós. Tem muitas pessoas aqui que têm talentos incríveis. Talvez na música, talvez na palavra, talvez para ajudar as pessoas, talvez para cuidar, até no campo da saúde. Mas não fazem nada relacionado a isso hoje. Por quê? Porque esse talento se perdeu. Quantas pessoas já poderiam ter as suas vidas transformadas por conta de uma ação nossa, uma palavra nossa, um abraço nosso, mas o nosso talento se perdeu. Quem topa, a partir de hoje, fazer que nem a mulher dessa parábola e começar a procurar diligentemente até encontrar aquilo que se perdeu? Amém. Eu quero falar uma coisa para vocês, em especial para as mães que oram pela volta dos seus filhos e das suas filhas para o reino de Deus. Continua orando, porque funciona. Eu tenho visto um mover de Deus em vários lugares. Há 3 semanas teve aqui no projeto uma conferência de avivamento. E nos Estados Unidos teve agora um movimento de avivamento, e a gente começou a ver muitas coisas Deus fazendo muitas coisas em muitos lugares. Então, nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova estação, e coisas incríveis vão acontecer. Eu quero que você guarde isso com fé, não é com 99 não, eu quero com 100% de fé. Existe um grande mover acontecendo no Brasil, acontecendo perto de você, e ninguém da tua casa vai ficar de fora. Porque todos os talentos e todas as moedas serão encontradas, porque a partir de hoje, Jesus vai guiar cada um de nós. Se você acredita, bata a palma e diga amém. Em nome de Jesus, seja louvado.